O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomode, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, bati e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade presente aqui na Catedral, comunidade que nos acompanha também pelas redes sociais, pela Rádio Colmeia, FM 105.9. O tema da liturgia da palavra desse final de semana é a oração. E Jesus define oração usando 3 verbos. O primeiro, pedir. Rezar é pedir. Quem pede de Jesus, recebe. A primeira mensagem belíssima que Jesus nos dá: quem reza sempre ganha alguma coisa. Sempre vai receber algo de Deus. Segundo verbo que Jesus usa, rezar, é procurar. Quem procura, de Jesus encontra. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. O que a gente procura verdadeiramente quando a gente reza? A gente procura alguém. A nossa alma sempre está inquieta enquanto não está na presença desse alguém. Santo Agostinho vai dizer que enquanto nós não permanecermos na vida deste alguém, a gente permanece sempre inquieto. Parece que ficamos deslocados. A oração é um instrumento importante para encontrar-se com o Senhor. E aqui vem, podemos dizer, amado irmão, amada irmã, o critério fundamental para a gente dizer se a nossa oração é uma oração que edifica, que faz bem. Toda oração é boa, verdadeira, quando a gente se encontra com Deus. E tem como meta, como objetivo da oração,
Deus. Deus no centro, não eu. Deus no centro, não o outro. Deus no centro, não o mundo. A partir de Deus, a gente compreende, a gente é consolado, a gente é animado e assim por diante. Então, esse segundo verbo que Jesus usa para definir a importância da oração, ele é muito significativo. É sempre procura, é sempre busca. A gente não tem resposta para todas as situações da vida. A gente não tem soluções para todos os problemas que surgem. Essa humildade a gente deve ter. Por isso que na primeira leitura, Abraão, ele pede a Deus. Abraão, na atitude de Abraão, a gente observa esses verbos que Jesus usa no Evangelho. Ele pede a Deus que não destrua Sodoma e Gomorra. Mas o pedir de Abraão é um pedir que agrada a Deus, porque ele é humilde, ele não é arrogante, ele não é prepotente. Ele mesmo vai dizer, Abraão, na sua oração com Deus, repita com o Padre, estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Que atitude bela de Abraão. Diante de Deus, ele sabe que não é nada. Ele é pó, ele é cinza. Quem é Abraão para que ensinar a Deus? Quem é Abraão para cobrar alguma coisa de Deus? Ele tem ciência disso. Então a gente procura na oração aquele que é Senhor. A gente procura na oração aquele que é a origem de tudo. A gente procura na oração aquele que é o sentido da nossa existência. Então Abraão nos dá esse exemplo bonito de alguém que colocou como prioridade da sua vida colocar-se na presença do Senhor. O início da leitura nos deixa mais claro essa atitude de Abraão. Diz o autor do livro do Gênesis que enquanto que os outros dois, que eram anjos, saíram, não ficaram na presença do Senhor, o autor do livro do Gênesis diz, Abraão ficou na presença do Senhor, diante da maldade, diante do pecado humano que atingiu aquelas duas cidades. Qual é a solução que Abraão encontrou? Rezar. Se colocou na presença do Senhor. Ele sabia que só o Senhor poderia ajudar. Se tivesse um justo, Deus tivesse um justo nessa cidade, o Senhor pouparia esta cidade. A gente sabe que não chegou a esse número de 1, Mas se chegasse ao número de 1, Abraão perguntando se tivesse um justo naquela cidade, a resposta de Deus seria, não tem nenhum justo na cidade. O justo virá. Quem é o justo que morre para salvar? Jesus Cristo. A gente observa aqui, nesta oração de Abraão, que Deus já abre a vida de Abraão para entender os seus mistérios, o seu plano. Então, olha a importância da oração. Terceiro e último verbo que Jesus usa no Evangelho de hoje, para falar da importância da oração, rezar é bater. Repita com o Padre, para quem bate. Não é dar soco, dar tapa, Me entendam bem. Aqui, o sentido é outro. Para quem bate, se abrirá. É bater na porta do coração de Deus. E os exemplos usados por Jesus no Evangelho nos ensinam isso. A atitude daquele amigo que chegou um outro e não tinha o que oferecer, ele vai na casa do vizinho e bate na porta da casa do vizinho. Provavelmente a casa daquele tempo, ela era feita usando a rocha como parede.
E o dono da casa, o pai da família, ele dormia no lado da porta, porque ele tinha que proteger a família de ataques, de ladrões. Então, o primeiro que eu vi alguém chegar e bater era o dono da família. O que isso significava? Que ele era o primeiro que estava dormindo próximo da porta. Depois vinha a esposa e os filhos. Então, olha a inconveniência deste homem. Ele teria que levantar e passar por cima dos membros da família para chegar onde estava o alimento. O alimento ficava sempre no fundo da casa, escondido. Não podia ficar perto da porta, senão o ladrão podia roubar. Então, a situação que aquele homem que foi solicitado para ajudar a oferecer pão para o amigo, não era simples, era complexa. Aí diz Jesus, por causa da impertinência do outro, da perseverança do outro, que bateu, ele se sentiu obrigado a levantar-se. Aqui, Deus não é como esse dono da casa, que se incomoda quando a gente bate pedindo a sua ajuda. Não, Jesus usa uma figura de linguagem para dizer que nós devemos ter essa mesma atitude do amigo, diante de uma necessidade. Ele recorre. Diz Jesus no Evangelho, este amigo o procura de madrugada. De madrugada. Então, não há hora para Deus nos atender. Quantas vezes a gente acorda de madrugada, né? Às 3 horas, 2h30, 4 horas. O que a gente é chamado a fazer nessa hora? Bater na porta do Senhor. Com perseverança. Perdemos o sono. Estamos preocupados com alguma coisa. Algo está gerando alguma agitação em nós. Qual é o remédio? Tem gente que vai na geladeira, taca a geladeira, né? Tem uns que vai lá no freezer, né? Tomar cerveja ou bebida alcoólica. Tem gente que vai na pornografia. Aqui Jesus ensina, nessa hora de necessidade, está faltando pão, né? Está faltando paz, está faltando saciedade. Bater na porta do coração de Deus. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, que possamos crescer, né? Numa vida de oração. E quando a gente tem uma constância e é perseverante, a gente percebe os benefícios da oração na nossa vida. Não é verdade? Até uma missa que a gente vem. Por mais que às vezes a gente não venha com as melhores disposições, mas o fato de participar daquela missa já nos trouxe um benefício. Porque Deus é bom, diz Jesus. Deus é bondoso. Se o nosso pai humano, quando um filho pede alguma coisa, né? Se pede, diz claramente aí, se pede um peixe, o pai humano vai dar uma cobra para o filho? Não, imagine Deus. Então a imagem verdadeira de Deus, apresentada na liturgia, é de um pai bondoso. Está atento, que ouve o grito, que ouve o nosso clamor. Sodoma e Gomorra, teve gente que pediu, gritou para Deus, intervenha. Por isso Deus desce, diz o autor do livro do Gênesis. Desceu Deus porque alguém gritou. Pelo menos a leitura não diz quem que gritou, quem que rezou, pedindo ajuda de Deus. Provavelmente uma pessoa gritou, pediu socorro. E Deus ouviu, Deus atendeu, Deus desceu para fazer justiça. Então, que nós cresçamos nesta confiança, imitando também o exemplo de Jesus, que colocou também na sua vida a oração como prioridade. O início do Evangelho é belíssimo. Termino com o início. Repita com o padre: Jesus estava rezando num certo lugar. O evangelista podia dizer qual lugar era esse, né? Quem sabe a gente fazia um grupo aqui de peregrinos para ir lá. Para quem sabe até, né, perceber com mais profundidade o valor da
oração. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que Jesus também rezava. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.